Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui. Estamos de volta aqui para mais alguns vídeos que estarei fazendo e vou falar um pouquinho mais aqui sobre a minha vida aqui em Portugal e agora depois de 3 anos. Então, como é que eu vim para Portugal, como é que tá essa minha vida como artista 3D aqui em Portugal. Eu fiz um vídeo quando eu tinha mais ou menos quase chegando a 1 ano, né, que eu estava aqui em Portugal e tiveram muitas perguntas e muitas dúvidas e muita gente ainda me manda algumas perguntas e questionamentos sobre como é que é viver aqui, como é que é trabalhar aqui, como é que é trabalhar como artista 3D aqui em Portugal. Então eu gostaria de continuar esse papo, mas agora com 3 anos aí de bagagem, indo para 4 anos aí de experiência aqui em Portugal. E uma coisa que é super importante, eu preciso da ajuda de vocês para produzir novos vídeos aqui. Então deixa aqui nos comentários aqui embaixo alguma pergunta sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo, se você tem alguma dúvida aqui sobre o mercado de trabalho de Portugal em relação à arte 3D, arte digital. Eu trabalho atualmente com arquitetura, com 3D para arquitetura, mas eu tenho também uma visão de algumas empresas aqui relacionadas a games, relacionadas à animação, então eu posso estar ajudando vocês aí também, para quem está vindo de várias áreas, poder também estar entrando no mercado, talvez aqui de Portugal, porque temos algumas facilidades hoje em dia que eu vou falar com vocês nesse vídeo agora. Então é isso aí, galera. Antes de começar, deixa seu like já nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito e compartilha esse vídeo com algum amigo que sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Só então, voltando um pouquinho, eu já estou aqui em Portugal mais ou menos há vão fazer 4 anos e eu já trabalhei aqui em estúdio de 3D, já trabalhei aqui como freelancer e agora eu estou trabalhando em uma construtora, né, num escritório de arquitetura junto com uma construtora, então num grupo, né, voltado para a construção civil. Eu quero falar com vocês também em próximos vídeos, por isso que é importante essa troca que eu quero ter com vocês, né? Muita gente tem me mandado perguntas pelo Discord, pelo Instagram, e às vezes eu não consigo estar respondendo ali no mesmo tempo, então acho que fazendo por vídeo, vocês mandando aqui nos comentários, fica mais fácil de responder essas questões, né, sobre portfólio, sobre como é que foi essa minha experiência como freelancer, como que você pode começar ali, como é que é você trabalhar em um estúdio, né? O que você faz ali para poder começar a trabalhar em um estúdio. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo, mas é claro que eu vou falar também um pouco da minha experiência voltando aqui quando eu estava no Brasil. Então eu me formei em arquitetura no Brasil e depois que eu me formei é que eu comecei de fato a fazer mais a sério trabalho de 3D para arquitetura. 3D para arquitetura me facilitou, né, por já ser arquiteto, mas é uma coisa que eu sempre digo, que você não precisa ser arquiteto para entrar nesse mercado, né, de 3D para arquitetura. Eu acho que é super importante se você quer entrar nesse mercado, além de você aprender técnicas de 3D e tudo mais, você aprender desenho técnico. Eu acho que desenho técnico de arquitetura, você não precisa ser um expert em arquitetura, né? Você saber exatamente tudo, é só você desenvolver um pouquinho melhor o seu olhar, você saber ler uma planta, saber ler um corte, saber ali ver uma fachada, um detalhe construtivo, então isso vai te ajudar a você conseguir fazer esse tipo de trabalho. E quando eu estava na faculdade, eu já fazia alguns trabalhos, né, para alguns arquitetos. Nessa época eu trabalhava com 3ds Max e V-Ray, e aí eu fazia trabalhos para alguns arquitetos que às vezes eu ia para um local, eu trabalhava em um local, aí o arquiteto que estava ali, eu estava como estagiário na verdade, e o arquiteto estava ali, sabia que fazia 3D, aí eu ia lá e fazia o 3D para ele, não sei o quê. Então comecei assim, comecei meio que no boca a boca, fazendo um trabalho aqui, outro ali, e fui com isso conseguindo alguns primeiros clientes. Depois eu vi que eu precisava desenvolver mais a minha arte assim de 3D, e fiz um curso, né, de 3ds Max e V-Ray assim, grande, mas acabou que eu estava no período assim intermediário entre final de faculdade e acabou que eu não fiz muitos trabalhos ali, né? Só quando eu realmente acabei a faculdade que eu decidi investir nessa parte de 3D para arquitetura. E ali que eu comecei a pegar meus clientes, mas eu já estava com plano de vir para Portugal. Então foi aquele período que eu estava trabalhando mesmo para poder juntar dinheiro e poder conseguir vir para cá, para Portugal. Cheguei a trabalhar como arquiteto também, um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro, mas aí eu vi que não era muito a minha praia, assim, não era o que eu queria fazer, trabalhar ali desenhando plantas e tudo mais. Eu até gosto, tá? Eu até gosto, mas eu acho que quando vai chegando numa parte muito técnica, eu gosto de criar, de ver as coisas acontecendo, por mais que seja até desenhos de outras pessoas, mas o 3D para arquitetura, né, a arte de 3D para arquitetura, você não só mexe, né, com a parte de desenho arquitetônico, né, você também mexe com iluminação, você mexe com materiais, então você faz uma cena ficar bonita, né, um cenário ali ficar bonito. E isso também, cara, foi me dando também uma bagagem como arquiteto também muito grande, foi aumentando cada vez mais
a minha bagagem como arquiteto também. Então isso está me ajudando a ter um olhar também sobre a arquitetura, sobre os detalhes, porque também eu estou vendo várias maneiras de desenhar de várias pessoas do mundo inteiro, não só daqui de Portugal, não só do Brasil. Então eu consigo ver os detalhes de cada pessoa, como é que aquela pessoa faz um certo tipo de projeto, como uma outra pessoa faz um certo tipo de projeto. E eu aconselho bastante, se você faz 3D para arquitetura, se interessou por essa área, cara, faz uma graduação de arquitetura ou engenharia. Eu sei que muita gente tem hoje em dia esse pensamento aí de que fazer faculdade não vale a pena, não sei o que, você pode fazer um curso, cara, mas a graduação ela te dá uma visão muito boa do que você pode fazer com arquitetura. Você vai meio que ficar focado ali todos os seus dias da sua vida fazendo coisas relacionadas à arquitetura e você vai estar aumentando também a sua gama, o seu conhecimento. Então, independente se você vai virar arquiteto ou não, cara, eu acho que sempre vale a pena a gente estar estudando alguma coisa. Mas é claro, se você entrou nessa área de 3D para arquitetura, mas para mudar para uma outra área de games, de animação e tudo mais, aí é claro que esse não é o caso. Aí vai estudar animação, vai estudar a parte mais para games. Aqui eu tô falando para galera que está interessado mesmo em arquitetura. Então, assim que eu vim para Portugal, eu não comecei direto, né, trabalhando em um estúdio de 3D. Eu comecei, na verdade, trabalhando numa loja de bricolagem, tipo a Leroy Merlin, né, que a gente tem no Brasil, e eu ficava como assessor de projeto. Então, toda a venda que tinha ali da loja de vendas grandes para montar uma casa, uma pessoa quer reformar uma casa, quer fazer alguma coisa, um construtor chega lá e eu vou lá e ajudo ele a pegar os produtos da loja, montar, fazer orçamento, e era mais ou menos isso que eu fazia. Cara, experiências sempre muito bem-vindas e importantes nessas experiências que apareceram, mas aí depois eu tava me vendo muito ali como vendedor, né, fazendo só venda, e já não tava também batendo com o que eu achava assim, né, de importante, e acabei saindo dessa área, liguei ali meu LinkedIn, né, e comecei a aparecer alguns trabalhos em estúdio, e eu comecei a aplicar para esses trabalhos e acabei entrando para um estúdio em Lisboa. E aí, nesse estúdio que eu trabalhei, cara, foi uma experiência muito boa, assim, foi mais ou menos uns 6 a 7 meses até chegar às questões de pandemia. E nesse período, cara, foi muito bom, assim, porque eu pude ver um estúdio de um porte, não vou nem dizer grande assim, mas um porte médio, trabalhando com computadores, 21 computadores que eles tinham lá ligados em rede para poder renderizar as imagens no 3ds Max e V-Ray. Então foi muito maneiro ver isso tudo acontecendo, como é que isso tudo estava rolando dentro de um estúdio. E sem contar ganhar experiência ali trabalhando com grandes projetos, né, de incorporadoras, né, de construtoras, e também ganhar agilidade, né, para poder fazer esses projetos. Então foi um período muito importante e bom ali, né, na minha vida. Aí depois, quando chegou a pandemia, chegou isso tudo, eu decidi, junto com a minha esposa, nós dois nos juntarmos para poder formar a Duo Interactive, né? Então a gente decidiu trabalhar os dois como freelancer, começar ali a pegar os primeiros projetos, né, os primeiros trabalhos. E nessa fase foi a fase que a gente mudou para o Corona, né, que a gente saiu do 3ds Max para o Corona, até por questões de licença para duas pessoas trabalhar e também porque o Corona estava fazendo algumas coisas mais rápidas do que o V-Ray. O V-Ray ainda não tinha o Light Mix, né, que tem atualmente. Então trabalhando com o Corona foi importante aí também para pegar um outro workflow, como é que um outro software trabalha, né? Como é que um outro software renderiza, como é que tá tudo configurado e tudo mais. E aí nessa época que eu fui pegando os meus primeiros trabalhos ali a sério mesmo, né? Que a gente foi fazendo alguns trabalhos como freelancer. Eu vou falar com vocês num vídeo só sobre estúdio, né? Como é que foi essa minha experiência no estúdio de 3D e um vídeo só falando sobre a minha experiência como freelancer, tá? Eu vou gravar aqui na sequência para vocês, só para esse vídeo não ficar tão gigante. E essa experiência como freelancer já foi muito boa, assim, foi muito importante também, porque eu voltei, porque de 2016, quando eu fazia curso de Revit, que eu comecei aqui o canal, eu comecei muito a trabalhar de casa, né, fazendo vídeos para um curso que eu vendia de Revit, e eu já tinha uma certa experiência de trabalhar de casa. E quando eu voltei a trabalhar como freelancer, né, tipo, e voltar a trabalhar de casa e tudo mais, ter que comprar equipamento melhor, ter que investir, né, ter que usar o dinheiro para poder investir nisso. Então eu já tinha uma certa experiência, né, com você pelo menos se manter organizado, uma certa disciplina para você estar ali todo dia fazendo o seu trabalho.
Então, é isso tudo, sobre isso tudo que eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre freelancer, porque também tem as partes de depressão e ansiedade que também aconteceram, também podem acabar chegando para algumas pessoas. E isso é uma coisa super importante para a gente estar falando hoje em dia, ainda mais para esses trabalhos de 3D para arquitetura e tudo mais. E depois então que esses trabalhos como freelance foi ficando um pouco cansativo, foi ficando porque eu acabava fazendo marketing, fazendo toda a parte de... No início fazia modelagem, fazia tudo, depois eu fui chamando outras pessoas para trabalhar comigo, né, de acordo com que as coisas foram melhorando, e aí eu fui fazendo mais a parte de finalização, parte de organização de projeto, né, o gerenciamento, né, desse projeto do início ao fim, contato ali com o cliente, então acabava fazendo um pouco de tudo, e isso foi, cara, desgastando um pouco, foi ficando um pouco pesado, né, tá fazendo isso ali 24 horas, praticamente 24 horas, porque eu digo, porque trabalhar de casa, basicamente, você acaba trabalhando 24 horas, né? Eu cheguei numa época que eu não conseguia entrar aqui no meu escritório e, claro que, né, que eu vim aqui para poder trabalhar, mas, tipo assim, nos dias que eu não estava trabalhando, finais de semana e tudo mais, cara, eu não queria abrir a porta do escritório para poder entrar aqui e mexer em alguma coisa. E aí essas coisas que me fizeram, tipo, até o contato também com pessoas, eu até fui tentar trabalhar em cafés e tudo mais para poder ver outras pessoas, ver um movimento, tomar um café ali na rua, não sei o quê. Mas mesmo assim, não dá para eu passar um dia inteiro, né, fora em um café, alugar sala de coworking. Acaba sendo um pouco... Cara, é mais um gasto, né, que a gente tem, ainda mais como freelancer. A gente está sempre tentando economizar algumas coisas. Então, não, acabei não alugando sala de coworking e trabalhar em café, assim, continuava aí algumas vezes, assim, por semana. E aí, com isso tudo é que eu decidi, minha esposa, ela começou também a trabalhar no escritório de arquitetura, e aí eu fui vendo, cara, que ela tava, tipo, tendo férias, tendo finais de semana desocupados, assim, né? Ela tava tendo também feriados, né? Feriados aqui de Portugal, que as pessoas não vão trabalhar, e amigos também meus que não iam trabalhar, e só eu lá, cara, nos feriados trabalhando, não sei o quê. Aí essas comparações que eu fui fazendo, eu fui, cara, tá, eu acho que... Não, eu acho que eu vou parar um pouco aqui como freelancer, talvez eu possa voltar algum outro dia, mas para agora eu acho que não, eu vou tentar também procurar aí um trabalho em um estúdio, não sei o quê. Só que eu moro numa cidade pequena e mais pro interior de Portugal, né? Não chega a ser no centro ali de Portugal, mas ficava longe, assim, dos grandes centros, que Porto tá para cima, Lisboa tá aqui para baixo, e eu tô mais ou menos aqui no meio, um pouco mais aqui para baixo, mais para perto de Lisboa. Então tô a 1 hora ali de Lisboa. Então, cara, para quem morou no Rio de Janeiro, para quem pegava transporte público de 1, 2 horas para poder chegar na faculdade, chegar no trabalho, acho que sabe, cara, tranquilo, assim, né? Só que, assim, seria 1 hora dirigindo, né? Daqui de onde eu moro não tem condução, assim, lá para Lisboa, né? Não passa nem trem aqui, né? Comboio, nem metro, nem nada disso. Então, é 1 horinha ali dirigindo mesmo. E tive que levar isso em consideração, até também por custo, né, de combustível. O combustível que está cada vez... Tava subindo muito, mas agora até que tá baixando, tá um vai e vem, né? Por causa de lance de guerra e tudo mais. Então tudo isso eu tive que botar em consideração. E aí eu acabei encontrando, né, fiz um raio assim do aceitável até onde eu poderia chegar. Só que Lisboa teria que pagar pedágio, né? Teria que gastar ali um dinheiro com pedágio, e sem pedágio, cara, dá uma volta muito grande, aí daria 1 hora e meia, quase 2 horas. Então Lisboa também foi ficando um pouco complicado. E eu fui vendo aqui em volta uma cidade chamada em Leiria, e aí ali em Leiria tem Caldas da Rainha ali, que é próximo aqui, né? Eu tô mais perto de Fátima. Então eu achei uma vaga, né, procurando. Cara, nessa época eu tava até sem portfólio, eu tava sem portfólio formal, assim, né? Eu tinha o site da Du, tinha um portfólio no Behance, assim, mas nenhum portfólio assim formal que eu pudesse mandar em PDF, que a pessoa pudesse ver rapidinho. Mas até que hoje em dia com o Behance também, acho que facilita bastante, né? Esses portfólios online. Acho que facilita bastante também, você só manda o link e beleza. Como também nessa época o Behance era o Behance da Du, cara, o que eu vou fazer, não sei o que. Aí eu acabei pegando o Behance da Du, transformando como se fosse com o meu nome, só para poder ter ali um portfólio, alguma coisa para poder mostrar. E aí eu fui separando, mas só que eu não estava atualizado o portfólio, né? Fui separando os trabalhos mais atuais, assim, catando aqui, cata ali, e aí fui separando os trabalhos mais atuais e mandei junto. Na verdade, não mandei junto, eu mandei primeiro logo
só para falar, oi, eu tô aqui, tô interessado na vaga. Aí já mandei logo esse portfólio do Behance, falando, olha, eu tô ajustando meu portfólio ainda, expliquei a questão que eu estava terminando com empresa, não sei o quê. E aí falei até que eu mandaria depois, né, o meu portfólio de fato. E até que foi tranquilo, eles aceitaram. Eu entrei para a primeira fase ali de entrevistas, né? Foram 3 fases de entrevista, foi um período um pouquinho até demorado assim. Mas isso também foi bom, porque eu vi que a empresa ela tinha uma preocupação com quem ela ia contratar, né? Então isso demonstra também uma certa seriedade também. E talvez eu possa falar com vocês depois aqui em outros vídeos, não sei se eu posso falar sobre a empresa, mas depois eu vejo isso com o meu chefe e aí vejo se posso estar trazendo que a empresa tem umas coisas muito legais. Ela faz casas já todas dentro de um galpão, dentro de uma fábrica, e a gente leva de caminhão até o local para poder só praticamente finalizar a casa ali e já tá pronto, assim, né? Tipo, é uma construção limpa, rápida e um método construtivo bem bacana, assim. Mas aí, quem sabe depois, no futuro, eu posso falar aí com vocês um pouquinho mais sobre a empresa. Como é trabalhar ali com uma construtora, né? Que é diferente do que eu trabalhei, de fato, como arquiteto. Eu trabalhava como arquiteto fazendo desenho técnico. Depois eu trabalhei num estúdio de 3D, e aí seria fazendo 3D dentro de um estúdio. Então tem uma certa diferença. E agora, depois como freelancer e depois trabalhando para uma construtora, para um escritório de arquitetura. Então, todos esses que eu trabalhei, todas essas experiências que eu tive, elas são diferentes, tá? Elas não são experiências iguais assim. E aí vai ser legal trazer isso para vocês, porque eu acho que pode dar uma outra visão e abrir um pouco mais assim a cabeça de vocês do que a gente pode fazer, né, com 3D para arquitetura. Não precisa ser só trabalhar para estúdio, só trabalhar como freelancer. Já tem mais 2 coisas aí que eu mostrei para vocês que a gente pode fazer. E hoje em dia eu vou e volto, né, 1 horinha de carro, e eu trabalho fazendo esses 3D especificamente para aquela empresa, né, para o que eles precisam ali, para os projetos novos que vão sair. O ritmo de trabalho também é diferente. Eu vejo também, isso também acho que varia de pessoa para pessoa que está contratando e tal. Então eu vejo como eles têm uma compreensão sobre o trabalho de 3D para arquitetura, mas isso são aquelas pessoas, tá? Não são todos os escritórios que são assim. Tem escritório que quer coisa, né, para ontem. Mas, cara, para ontem já foi, já passou, não tem como, né? Eu acho que também países diferentes, eu percebi também essa cultura. No Brasil, por exemplo, querem tudo para ontem, tudo rápido, uma semana, não sei o que, já faz aqui. Cara, para Inglaterra já tem um espaço um pouco maior, assim. Portugal aqui é intermediário, é nem tão rápido, nem muito devagar. Nessa empresa está sendo bem assim, bem por enquanto, né? Também não sei quando apertar as coisas, né? Se vão ficar muito trabalho, porque eu trabalho não só para a arquitetura, eu trabalho para o marketing deles também. Então eu vou juntar ali, o meu trabalho vai servir para os dois. E ainda tem mais isso, né? Tipo, trabalhando para empresas de marketing, tipo, para você trabalhar para uma imobiliária, por exemplo, que vai vender casas, que vai fazer alguma outra coisa. E ali eu vejo que eles têm uma preocupação com a qualidade, então eles me deixaram bem livres assim para fazer a coisa bem direitinho, bem no meu tempo ali. E, cara, tô gostando bastante. E mais pra frente, né, tem pouco tempo, tem 2 semanas que eu tô lá. Então mais pra frente eu falo de novo aí com vocês, depois de mais 4, 5 anos aí de Portugal. Beleza? Então é isso, eu quero falar ainda aqui sobre Portugal, sobre recibos verdes, né, que é como você semeia aqui em Portugal. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Acho que eu vou fazer junto com o vídeo de freelancer, tá? Então assista o vídeo de freelancer que eu vou fazer aqui. Eu vou estar lançando esses vídeos aqui toda semana. E é isso aí, se vocês têm alguma dúvida, já deixem aqui embaixo, que eu quero conversar com vocês. Me deem ideias aí de próximos vídeos, de coisas que eu posso fazer falando aqui de Portugal, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo aí, que é super importante para ajudar aqui o canal. Se torne membro aqui do canal também para poder ajudar. Pode ser como um apoiador, né? É o primeiro nível. Os outros níveis você consegue abrir as cenas que a gente tem aqui, o nível N2. Você consegue ter acesso aos conteúdos exclusivos que eu tenho aqui no canal e abrir as cenas que eu tenho também aqui de Blender, tá? Os projetos que a gente fez aqui de tutorial de Blender para arquitetura. Então os membros que vão ter acesso a isso tudo, beleza? E tô pensando em montar um conteúdo ali exclusivo, gravado assim, conversando, mais específico para membros aqui do canal.
ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer questionamento, vamos continuar essa troca aqui. Se você quiser também, entre lá no meu Discord. Tem um Discord aqui que tá como um Open Studio. Agora eu acho que vai ser um pouco mais difícil tá fazendo tutorial de fato, então eu acho que não vai dar muito certo eu me comprometer a estar fazendo tutoriais. Eu acho que fazer vídeos assim, acho que fica mais fácil pra mim. Até porque eu tô gravando isso aqui, são 6h37 da manhã, então é antes de eu ir pro trabalho. Eu saio daqui do trabalho mais 7h50, mais ou menos, pra estar lá no trabalho mais 9 horas. Então, cara, de noite chego cansado, final de semana não quero estar pegando mais em coisa de 3D, então esse formato acaba ficando um pouquinho melhor e mais fácil até de eu estar gravando e editando e postando aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.